Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Vambora falar do Colossal, porque tem time grande, tem time gigante, mas o Flamengo é imenso e, mano, amassou o Internacional, jogou com todo respeito à torcida colorada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Parecia um time menor. Gente, aí, incrível, jogando contra o Flamengo. Um atropelo absurdo. E a pergunta é a seguinte: está aí o grande favorito para a conquista da Copa Libertadores da América? Sim. Cara, eu gosto de grande favorito, fica sempre suando como... mas, cara, o futebol... O Palmeiras é muito eficiente, tem feito uma Libertadores eficiente desde a primeira fase. O Flamengo fez a primeira fase fraca, né? Fez a primeira fase conturbada. Mas, dessas oitavas, mostra, com a chegada dos reforços, saídas, chegadas, que montou, por exemplo, ontem, e já no jogo do Brasileiro também, né? Foram 2 jogos seguidos, essa trinca de Jorginho, Saul e Arrascaeta se mostrou algo, assim, muito forte, né? De um nível de controle de jogo, de agressividade, de maturidade, de tática, de parte criativa, assim, muito forte. Mesmo com a fragilidade do Inter, era o Internacional em casa tentando alguma coisa, e não conseguiu. O Inter, muito cedo, se viu, assim, envolvido por esse meio campo e logo cedo começou a partir pra agressão, pra bater, perdeu o controle, perdeu a cabeça. Bateu muito, né? Bateu demais, então assim... Aí, ó. Acho que tá falando aqui. Que susto foi esse? Então assim, o poderio do Flamengo, eu vi depois do pós-jogo, muita gente chega em casa, não tentando diminuir, mas falando que... mas também esse Internacional é muito aquém, muito fraco. Eu acho que tudo bem, é um Inter que vive uma crise técnica, era a volta do Alan Patrick depois de um tempo, o Carboneiro, que é um destaque do time, tava voltando, tava no banco. Mas acho que o Flamengo fez com que também ficasse o Inter, ficasse feio na fita, sabe? Ficasse muito abaixo, ficasse aquém. Você viu o Inter ali. E, assim, pra frente, eu acho que serviu muito também pro Felipe entender e acho que resolver algumas questões. Porque nas coletivas o Felipe sempre dizia, o Saul é um jogador que hoje joga aberto, de lado. Ele sempre falava, não, ele também faz o segundo homem, porque ele fez muito tempo lá atrás no Atlético de Madrid. Só que ele mostrou o Felipe, você pode ver na prática, que o Saul pode muito bem ser o cara daquela função de segundo homem. E eu vi muita gente, por exemplo, um amigo meu, o Felipe Ribe, por exemplo. O cara é louco pelo Pulgar. Ele ontem mandou assim, Pulgar já rodou aí, hein? Esse meio campo continua tendo sequência, o Pulgar rodou. No Flamengo ideal, o Pulgar rodou. Rodou. E outra coisa, aí você vê. Não sei. Olha qual é a reserva da volância do Flamengo. Pulgar e De La Cruz. Não dá pra cravar nada. É porque o Pulgar volta só em... Mas tem três filas. O Pulgar é papo pra outubro, né? Então, assim, é aquele negócio, a boa notícia, a maravilhosa notícia dessa entrada do Saul entrando muito bem como segundo volante, é que você não acelera o retorno do De La Cruz em termos de minutagem. Eu vou te dizer, você consegue dosar. O que o Saul jogou me impressionou muito, cara. Invisível. Porque, assim, ele parecia estar numa outra rotação em relação a 90% dos jogadores que estavam na saída do primeiro gol. Acho que foi no primeiro gol. Todo mundo em cima e deu um tapa que nem tava vendo. Pum, assim, pra mim, o melhor do jogo disparado, Saul. Assim, eu sou de 97, né? Eu já vi muita coisa de Flamengo. Foi, assim, atuação individual de meio-campista, assim, uma das maiores que eu já vi com a camisa do Flamengo. Tem uma atuação meio-campista, assim. Do Gerson 19 contra o Corinthians. Exatamente. Que é absurda então, também, assim, gol, eu boto nesse patamar. Vão ter atuações da Arrascaeta, vai ter a atuação do Gabigol, do Petkovic, do Adriano, enfim. Mas assim, é uma atuação daquela que a gente vai ficar lembrando por muito tempo, apesar de não ter tido o gol dele. Sim. Porque, assim, ele consegue, como agora os analistas de futebol gostam de dizer, temporizar o jogo, né? Ele consegue cadenciar a partida de uma determinada maneira que, assim, parece que ele tá no Flamengo há 6 meses, parece que ele já está jogando em plena atividade desde o início do ano. E tem gente que já tá criticando o futebol dele, né? Assim, isso é normal. Cara, infelizmente, se tornou normal. Sim. Infelizmente se tornou normal. A gente, lógico que a gente vai chegar aqui e quando houver uma gritaria, além da conta em relação ao posicionamento, por exemplo. Por que o Felipe não estava utilizando o segundo volante? Será que esse Saul... A gente não confiava na parte física. Será que esse Saul, quando entrou naquele jogo da Copa do Brasil, ele poderia exercer a função de segundo volante como exerceu ontem contra o Internacional? Estando de forma física bem abaixo? Jogando 90 minutos seguidos. Então, assim, o que eu acho que pode ter acontecido de diferente é que o Felipe realmente enxergava o Saul como meia pela direita, como posição prioritária dele. E atual, né? Atual. Só que, assim... porque seria, em termos táticos, o óbvio. Substituiu o Gerson. Só que o time pediu outra coisa, ele né? entra ali... Só que, de novo, eu acho que... O casamento com o Jorginho. Porque muda taticamente o Flamengo. O ataque de ontem, por exemplo, é um ataque diferente do que vinha sendo o Flamengo. O Flamengo tinha mais uma peça de lado, que era mais um meia que um atacante. Hoje é um time com mais velocidade. Exatamente. Que o Prata fez ontem também. E é exatamente por isso que eu não consigo cravar que esse vai ser o time ideal do Flamengo pra todas as partidas. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê o Pedro no Beira-Rio, 2 dias, 3 dias antes, fazendo 2 gols e depois indo pro banco, e fez pode ver o Saul fazendo essa jogada e depois na próxima partida do Flamengo Brasileiro, ou na Libertadores, ser banco. Sim. Porque o Felipe Luiz, ele olha jogo a jogo. A gente não está acostumado com técnicos assim no Brasil. Mas assim, pro jogo, aquele jogo. Sim, Exatamente. Mas aí o meu ponto um negócio, só antes de você complementar. Você não acha que, exemplo, Jorginho, Arrascaeta e Léo Ortiz,
Você tem ali 3 jogadores que não saem do time. Sim. Não saem do time. Você acredita que o Saul ele pode entrar nesse grupo dos intocáveis? Com o Jorginho eu acho difícil, porque uma partida, por exemplo, uma partida contra o Palmeiras não pede um meio de campo desse. Uma partida contra o Cruzeiro, que é jogo de transição, não pede um meio de campo desse. Contra o Botafogo também, eu acho que não seria o ideal. Mas tem partidas que vão pedir, porque, por exemplo, a gente já falou aqui dos méritos do Flamengo. O Flamengo amassou, o Flamengo, o Saul jogou é inacreditável, que o Jorginho jogou é inacreditável, o Plata muito bem no jogo, o Arrascaeta mais uma vez decidindo. Dito isso, olha a postura do Inter o jogo inteiro. O Inter não pressionava depois da linha do meio de campo. Ele esperava o Flamengo se armar. O Inter entrou em campo pensando em vencer o jogo. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a gente... Teve um momento que tava 65% do Flamengo. Mas no início o Inter tentou. A gente tem que elogiar o Flamengo. O Inter tentou no início, o Inter tentou como? Porrada. Sempre no início da jogada. Subiu a linha. Era assim que eles conseguiram competir o início do jogo. Nos primeiros 15 minutos o Flamengo tava fazendo ligação direta com o Inter subiu. O Alan Rodrigues descendo a porrada, o Aguirre descendo a porrada. Então assim, a gente tem que olhar, tem que elogiar e tal, mas também tem que ver a partida específica que o Flamengo jogou com esse meio de campo. Eu acho que esse meio de campo não vai ser o meio de campo ideal do time em partidas decisivas de Libertadores pra aqui pra frente, em partidas decisivas de Brasileiro, contra os times que estão na parte de cima da tabela. Eu acho que vai faltar o gás, e a gente já viu. Assim, o porquê que o Pedro virou banco do Flamengo? Porque o Felipe Luiz quer um ataque mais móvel, um ataque que pressione. Ele quer isso o tempo todo. O ataque que pressiona vai compensar esse meio campo. Mas aí vai ter jogo... Plata, e aí quando ele quiser Henrique. o Pedro titular, você acha que ele vai deixar esse meio de campo? Depende do jogo. Então, por isso que eu falo. Não, mas acho que mas é o ponto que eu tô querendo chegar, entendeu? Esse trio de ataque vai ser... Ó, se amanhã vai ser uma final, esse é o time. Eu acho muito difícil a gente ver o resto do ano, a gente falando assim, pô, o Pedro vai ser reserva a maioria dos jogos. Eu não consigo cravar isso. Só que eu acho difícil ter um time com Pedro, Arrascaeta, Jorginho e Saul. Acho muito difícil esses 4 jogarem juntos. Muito difícil. Diante do que o Felipe Luiz entregou até hoje. Não, faz sentido. Mas eu acho que na maioria dos jogos brasileiros, sim. Que o time todo mundo joga com a bunda lá atrás, todo mundo joga atrás da linha da bola. Mas tem gente que sabe jogar com a bunda atrás, mas não... O Mirassol, por exemplo, no Maracanã, não foi só a bunda atrás. Não foi, não. O Mirassol não joga com a bunda atrás. Não, então, esse é o ponto que tu falou. Nem todo mundo joga todo retrancado e não ataca. Por isso que eu falo, a postura do Internacional ontem é ridícula, gente. É uma postura ridícula. É uma postura de um time que jogava em casa uma partida decisiva e que não jogou futebol. E que não... Pô, gente, o Rossi fez... Que defesa que o Rossi fez? Tem a bola na trave do Borré aos 85. Tem um lance... E aí tem outra coisa. O fraco segundo tempo do Flamengo no jogo de ida, ele acho que superdimensionou a partida do Internacional. Acabou num contexto geral de tipo assim, olha, o Internacional não sofreu no segundo tempo contra o Flamengo, de repente no Beira-Rio, ele pode... Eu mesmo achava que o Inter adotaria uma outra postura. Mas o Inter não conseguiu. Não, eu acho que não conseguiu. Porque a diferença entre os times é abissal. Mas acho que mas eu acho que os times estão jogando hoje. Eles estão jogando hoje. Há 15 dias, no Beira-Rio, gente. O Inter tem 2 eliminações em 15 dias pra 2 times nacionais, perdendo no Beira-Rio. Acho que se trata o Inter jogando hoje, acho que não se trata nem de peças. Sinceramente. Exato. Porque eu já vi times inferiores, tecnicamente, a esse Inter. A base desse time jogou bem ano passado. Se você olhar o time de 2019, era pior que esse. Era pior que esse. Aí se você olhar peça a peça, você vê, assim, flagrante aí, não tem como a gente não ir mirar no trabalho do Roger. O trabalho estagnou. O trabalho desandou. Liberado? O quê? Seu selo? 2 eliminações pra 2 times perdendo 2 no Beira-Rio. Ah, tá liberado. Eu acho que não é só eliminação. Você pode ser eliminado. Tem que ter o aval do Cantarelli. Você pode ser... Calma que é o momento. Aí, esse é liberado? Você falou que 6-0 demite. 2 eliminações em 15 dias perdendo o Beira-Rio pra Flamengo. Não, e jogando nada. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!